Manuela, eu preciso começar essa aula falando para a senhorita que é um prazer imenso estar reunido com você nessa maravilhosa tarde de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, E nessa aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns tópicos gerais. Tudo bem, Laura? Tudo bem, Júlia? Sejam bem-vindas. Sobre alguns tópicos que eu passei nos vídeos para vocês, tá bom? Então, são alguns tópicos gerais que eu quero só dar uma pincelada com vocês e aí sim discutir os conceitos que não foram passados no vídeo, que são força elétrica, que é a lei de Coulomb, e campo elétrico, tá bom? Juliana, seja muito bem-vinda, Juliana. Então, vamos lá, jovens. Eu vou compartilhar a minha tela com os senhoritas. Só tem meus senhoritas na sala. Deixa eu ver se está aqui. Aqui. Compartilhar. Vou fechar o vídeo para não ficar minha cara feia estorvando aqui, tá bom? Vamos lá, jovenzinhas. Nós vamos começar a falar sobre eletrostática. Jovens, essa é a parte da física que eu acho mais linda de todas. Dentro de eletrostática, que é o estudo das cargas que estão paradas, nós vamos ver vários tópicos. Depois vem a eletrodinâmica, que são as cargas em movimento. Aí vem magnetismo e depois eletromagnetismo. Então, eu acho que a parte do eletromagnetismo é a mais linda de todas a partir desses princípios de eletricidade. Mas nós vamos chegar lá. A gente vai primeiro estudando os conteúdos que são base para que a gente possa entender aquilo que vai ser visto lá na frente. Beleza? E, jovenzinhas, para começar a falar de eletrostática com vocês, eu vou relembrar uma definição que nós vimos ainda quando nós estávamos estudando na forma presencial, lá em química, jovens. Quando nós pensamos num átomo, nós temos no núcleo desse átomo prótons e nêutrons, certo? E na eletrosfera desse átomo, nós temos os elétrons, certo? Então, a gente sabe que os elétrons estão aqui em volta, orbitando o núcleo. Legal? Galerinha, lembram qual é a carga do próton, a carga do elétron e a carga do nêutron? O próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa e o nêutron, como o próprio nome sugere, ele tem carga zero. Jovens, então prótons são positivos e elétrons são negativos. A tendência natural dos átomos é ter a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Porém, jovenzinhos, existem alguns processos, chamados processos de eletrização, que fazem com que o átomo fique com excesso de elétrons ou com excesso de prótons. Por quê? Porque ele ganhou ou porque ele perdeu elétrons, tá bom? Eu vou até escrever isso aqui para vocês, ó. Sempre, ó, jovenzinhos, sempre são os elétrons que passam de um corpo para outro. Sempre, jovenzinhos, sempre. Por que, professor, que não passam prótons? Porque o próton está aqui no núcleo. Para eu passar o próton de um átomo para o outro, eu tenho que vir aqui, ó, e quebrar esse núcleo, jovenzinhos. E para quebrar esse núcleo, eu vou desprender muita energia. E essa energia é suficiente para devastar todo o ambiente que está em volta desse átomo. Então, a gente até consegue fazer isso em laboratório. Mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, são os elétrons que estão passando de um corpo para o outro. Beleza? E aí, se um átomo perde ou ganha elétrons, ele fica eletrizado. E aí, como é que eu calculo a carga com que esse átomo ficou? Tem uma lei que nos ajuda a fazer isso, jovenzinhos, chamada lei da quantização.
O que vai dizer a lei da quantização? Ela fala o seguinte, ó, que a carga total de um corpo é o número de elétrons que esse corpo ganhou ou perdeu, vezes a carga do elétron. Vou até fazer uma caixinha em volta aqui, ó. Essa equaçãozinha simpática, bonitinha aqui, é o que nós vamos chamar de lei da quantização. Beleza? Jovens, vamos fazer uma legendinha do que significa cada coisa aqui, ó. Esse Q, ele representa a carga elétrica, a carga total. O N, ele representa número de elétrons que o corpo ganhou ou perdeu. E o E, ele representa a carga do elétron. E aí, jovenzinhos, alguém sabe me dizer aí qual que é o valor da carga do elétron? Pode mandar aí no chat ou pode falar pelo microfone. Qual que é o valor da carga do elétron? Vai lá. Eu quero ver se você vai saber. Vamos ver se alguém mandou algo no chat. Piscou aqui, vamos ver. Putz, não sei. Com os tambores, alguém? Laura falou que não lembra. Manuela, tá aí a Manuela. Vamos ver quem mais que tá aqui que pode me ajudar. Sou ruim demais em física. Sai daí. Bruno, Júlia, Juliana. Vamos lá. Manuela, já tinha falado. Morri, não sei. Júlia, Juliana. Vamos lá. Quem mais que estava aqui que eu não lembro também? Bruno. Vamos ver. Quem aí vai me falar? Carga do elétron. Carga do elétron. Não lembram, jovenzinhos? Não lembra? Não tem problema. Traga a sua telecena. Eu coloco aqui para vocês, ó, o valor da carga do elétron em módulo é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá bom? Eu vou deixar aqui grifadinho também. Ah, não, ficou feio pra caramba. Peraí. Aí. E eu vou dar uma destacada nele aqui, fazer azul, rosa não, azul. Eita, achei que tinha grifado que esse aqui, ó, especial. Ficou bonito. Então tá aí, jovenzinhos, o valor da carga do elétron. Jovens, esse valor é bastante importante, tá bom? Nós vamos usá-lo aí até o final do nosso estudo letivo esse ano aí em física. Acho que deu uma travadinha aí, né? Eu vou repetir para vocês, jovens. Esse valor da carga do elétron é bastante importante. Então, deixem anotado aí, porque ele vai ser usado várias vezes por nós até o final do nosso ano letivo. Nós temos aí, eu não lembro, deixa eu ver aqui quantos capítulos são, acho que são 3 capítulos ainda para encerrar física. Isso, ó, capítulo 14, 15 e 16. E os 3 capítulos, jovens, vão usar bastante essas definições desse valor da carga do elétron, tá bom? Então deixem aí a mão, porque a gente vai acabar precisando bastante. Beleza? Outra coisa importante, jovenzinhos, é uma lei que vai falar conosco sobre a relação que essas cargas têm quando elas estão próximas uma da outra. Então vamos colocar aqui o nome dessa lei, a lei de Dufay. Desculpe. Nossa, pense num sublinhado feio. Aí. Lei de Dufay. Jovenzinhos, o que essa lei vai dizer para nós? É simples, rápido e rasteiro. Se você aproxima 2 cargas, positiva e positiva, por exemplo, ou negativa e negativa, ou seja, cargas de mesmo sinal, essas cargas, jovens, elas se repelem entre si. Então, cargas de mesmo sinal se repelem. Agora, se você aproxima cargas de sinais diferentes, essas cargas, jovens, elas se atraem. Então, isso é o que diz a lei de Dufay. Cargas de sinais iguais
se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem. Essa relação, jovens, é bastante importante, tá bom? A gente vai acabar usando com tanta frequência que naturalmente vocês vão acabar memorizando, mas é bastante importante lembrar disso. Cargas iguais se repelem, cargas diferentes vão se atrair. Beleza? Gatinhos e gatinhas, até aqui. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem. Mandem perguntinhas, mandem questionamentos, por gentileza. Vai lá. Mandem todos, mandem. Deixa eu ver como é que tá o chat aqui. Ninguém mandou. Ah, Júlia Graciano mandou no reservado e eu não tinha visto, Júlia, me perdoe. Ela mandou lá o valor da carga do elétron e eu não tinha visto. Me desculpa, Júlia, me desculpa. Cadê vendo essa para você? Ô, prof. Oi. O que é aquele C depois do 10 elevado a menos 19? Boa pergunta, senhorita. Boa pergunta. Você está se referindo a esse C aqui, certo? Aham. Esse C, ele representa a unidade de medida da carga elétrica. É o Coulomb. Beleza? É o Coulomb. Quando eu vou medir comprimento, a unidade é metro. Quando eu vou medir tempo, é segundo. Quando eu vou medir massa, quilograma. Quando eu vou medir carga elétrica, vai ser Coulomb. Coulomb vai ser a unidade de medida para carga elétrica. Beleza? Ô, prof, como que vai fazer para resolver aquele 10 elevado a menos 19? Nós vamos fazer agora, página 118, os exercícios, o exercício 1, letra ABC. E a gente vai ver como que a gente opera com essa potência de 10 aí, tá bom? Vamos fazer já? Querem perguntar algo mais desses conceitos aqui? Ou podemos brincar com exercícios? Mandem perguntinhas, mandem. Então vamos lá. Vamos fazer juntos. Ficou bonitinho o quadro, né? Vamos lá. Arquivo novo. Não. Página 118, jovenzinhos. Diz assim o enunciado, ó. Calcule os módulos das cargas elétricas e determine para cada caso se essas cargas são positivas ou negativas. Então vamos lá, jovens. Letra A diz assim, ó. Corpo com 9 elétrons e 5 prótons. 9 elétrons e 5 prótons. Jovens, pensem comigo. Se ele tem 9 elétrons e 5 prótons, quantos elétrons em excesso ele tem? 4. A diferença entre o número de prótons e elétrons é o que tem em excesso. Então, ele está com 4 elétrons em excesso. E aí, como é que eu calculo essa carga? Q é igual a NE. Então, a carga Q vai ser o número de elétrons em excesso, que é 4, vezes a carga do elétron, que é 1,6, vezes 10 a menos 19. Aqui, ó, vamos lá, pensando no que a Júlia tinha perguntado. Como é que resolve isso aqui? Você multiplica base decimal com base decimal e base 10 com base 10. Nesse caso, como só tem a base 10, o 10 a menos 19, você vai repetir ele. Então, ó, 4 vezes o 1,6 é 6,4, e aí você repete a potência de 10, ó. 10 a menos 19, a unidade é Coulomb. 6,4 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Se você quiser andar com a vírgula, você pode, mas vai ficar horrível de fazer a conta, porque vai ficar 0,000000000. É um número muito pequenininho. A gente já usa a potência de 10 para facilitar a operação, tá bom? Então você só repete ele lá no final. Beleza, Júlia? Beleza. Show. Aí ele pede mais uma informação, que é se essa carga é positiva ou negativa. Queridos do meu Brasil Guaranil, pensem comigo.
eu tenho 4 elétrons em excesso. Elétrons são cargas negativas, então eu tenho excesso de carga negativa. Portanto, então, a carga desse corpo, ela é uma carga, olha só, negativa. Questionem e perguntem, jovenzinhos, da letra A. Então, vamos para a letra B. Corpo com 12 elétrons e 25 prótons. Opa, agora eu tenho mais prótons que elétrons. Quantos prótons a mais nós temos? Bom, a diferença entre 25 e 12 é 13, jovens. Então, aqui nós vamos ter 13 prótons em excesso. Jovens, o fato desse corpo ter 13 prótons em excesso significa que ele ganhou prótons? Mandem no chat para mim se vocês acham sim ou não. Significa que ele ganhou prótons, jovens? Estou aguardando. Ninguém mandou nada até agora. O fato dele estar com 13 prótons em excesso significa que ele ganhou próton? A primeira resposta diz não. Vamos ver se mais alguém se manifesta. Só uma pessoa vai me responder. É isso mesmo, só uma pessoa vai me responder. Manuela, me responda. Laura também. Juliana, me responda. Vamos lá. Diego, parece que foi o Diego que eu vi entrando, mas não deu certo. Bruno, me responda. Não sei, professor. Não sei de nada. Vou te dar uma zoadora, Manuela. Você trata de começar a saber das coisas, então. Jovem, seguinte, o Bruno chorando. Ó, não tem como um corpo ganhar ou perder prótons. Lembra o que eu disse? O próton está lá no núcleo. Para tirar um próton, tem que quebrar o núcleo. A gente não consegue fazer isso. Então, se ele está com prótons em excesso, é porque ele perdeu elétrons. E perdeu quantos elétrons nesse caso? 13. Eles têm a mesma quantidade de prótons e elétrons. Se eu perco 13 elétrons, ele fica com 13 prótons em excesso. Beleza? Então, vamos calcular essa carga. Carga é o número de elétrons que o corpo ganhou ou perdeu, vezes a carga do elétron. Número de prótons, perdão, número de elétrons que ele perdeu foram 13, e a carga elétrica desse elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. 13 vezes 1,6, jovenzinhos, vai ser 20,8 vezes 10 a menos 19. 20,8 vezes 10 a menos 19 coulomb. Porém, não era só isso que o exercício pedia, né? Ele queria que a gente determinasse aqui também se era positivo ou negativo. Agora, pensem com o tio Everton, jovens. Se nós temos um excesso de prótons, nós temos um excesso de cargas positivas. Portanto, a carga final vai ser uma carga positiva. Querem questionar, jovens, desse B? Ficou tranquila a ideia do perder elétrons e ficar com prótons em excesso? Se quiserem perguntar, estou à disposição. Vamos ver aqui no chat se alguém mandou algo. Então vamos para C. Diz assim, ó, corpo com 347 elétrons e 272 prótons. Mas pensem numa quantidade de elétron e de próton. Bom, jovens, tem mais elétrons aqui, certo? Qual que vai ser a diferença entre 347 e 272? É 75. Então, significa que esse corpo tem 75
elétrons em excesso. Beleza? Vamos fazer o cálculo, então? A carga total é o número de elétrons vezes a carga do elétron. O número de elétrons é 75 e a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, 75 vezes 1,6 é 120. E aí repete a potência de 10. 120 vezes 10 a menos 19 coulomb. E aí, como é um excesso de elétrons, é um excesso de carga negativa. Então, negativa é a carga desse corpo. Beleza? Então, veja, é um cálculo simples, né? A carga total de um corpo é sempre um múltiplo da carga do elétron. É o múltiplo que você vai ter aí do fator do número de elétrons que esse corpo ganhou ou que esse corpo perdeu. Se ele ganhou elétrons, fica negativo. Se ele perdeu elétrons, fica positivo. Joinha! Agora com vocês, jovenzinhos, questionem e perguntem. Vai lá. 30 segundos, não, 30 muito. 5 segundos para perguntinhas, enquanto eu tomo um golo d'água. Beleza, né? Vou ver aqui, piscou 2 vezes. Se for a Manuela falando que não sabe de nada, um golo d'água. Tô suave, prof. Fechou. Beleza. Vamos lá, jovens, vamos dar sequência no Paranauê? Eu vou pegar uma nova lousa, então se alguém está anotando ainda, eu aconselho fortemente que dê um print da tela aí para acabar não perdendo a resolução do exercício, tá bom? Não. Jovens, das coisas que tem lá nos vídeos que vocês viram hoje, que eu ainda preciso relembrar com vocês, é o processo de eletrização por atrito. Seguinte, jovens, a tendência natural dos átomos é ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Joia. Porém, existem alguns processos que fazem com que os átomos fiquem com uma quantidade diferente de prótons e elétrons. Os 3 processos são atrito, contato e indução. Desses 3, jovens, o principal é a eletrização por atrito. Por quê? Porque ela é que acontece com maior frequência no nosso dia a dia. Contato, às vezes, acaba acontecendo, e a indução ela é só de laboratório. Então, eu vou conversar com vocês sobre a eletrização por atrito, porque ela é a mais comum de acontecer no nosso dia a dia, tá bom? Jovens, o que é eletrização por atrito? É pegar 2 corpos e esfregar um corpo no outro. Por exemplo, as pessoas que têm cabelo comprido. Você levanta de manhã? Não, de manhã vocês duvido que vocês levantem pela manhã. Tem aula à tarde, certeza. A aula começa 1h15, deve levantar 1h10, só lava o rosto e vem para frente do computador para ter aula. Ó, de olho. Mas enfim, a hora que vocês acordam, não é verdade? As pessoas têm cabelo comprido, eu espero que estejam penteando o cabelo. Né? E aí você pega a escova ou pega o pente, passa o pente nas madeixas. Né? Alisa daqui, alisa de lá. Acho que meu computador travou de novo, agora acho que voltou. Então você alisa o cabelo, penteia de um lado, penteia do outro. E aí depois que você termina de pentear o cabelo, fica desse tamanho, armado. E aí o que você faz, jovenzinho? Você pega e passa aquele creme anti-frizz, né? Aí fica aquele cabelinho escorridinho. Por que o cabelo arma e depois fica escorridinho, jovens? Quando você está tritando pente no cabelo, um perde elétrons, o outro ganha elétrons. Vamos supor que o teu cabelo ganhou elétrons. Ele fica eletrizado negativamente. Aí as carguinhas ficam nas pontas do cabelo, elas se repelem e o cabelo fica armado. Doideira. Aí quando você pega e passa o creme anti-frizz no cabelo,
você umedece o cabelo, umedece o ar que está na região do cabelo, e aí essas cargas se perdem mais facilmente para esse ar úmido. E aí a carga sendo perdida, você reduz o volume, porque não tem mais a repulsão entre os fios de cabelo acontecendo. Beleza? Claro, tem outros fatores aí também, que é a questão do peso. O cabelo molhado, ele fica com um peso maior, então ele fica, né, mais caído, não é tão fácil manter ele armado, não porque a gravidade mude. Lembre que o peso está associado aqui, nesse caso, à mudança da massa, né? A massa agregada ao fio de cabelo aumenta, porque tem mais a massa de água, além da massa do próprio cabelo. Então ele fica mais pesado. Mas, enfim, tudo isso por causa do atrito. Quem já deve ter levado um choque quando encostou no carro? Jovens, esses dias eu estava andando de carro, e aí eu cheguei em casa, fui descer do carro, coloquei a mão no carro e levei um choque, jovens. Daí a gente fica assustado, fica com medo, né? Aí eu fui fechar a porta e com medo de levar choque. Aí fui fechar meio com a blusa, meio com medo. Por que eu levei choque? Porque o carro estava em atrito com o ar. Um perdeu elétrons, o outro ganhou. O carro ficou eletrizado. Escada rolante, às vezes acontece de dar choque também. Pode ser que você encoste numa pessoa e leve choque, porque a pessoa já está eletrizada. Às vezes, à noite, quando você vai tirar a roupa, você não escuta uns estralinhos? É porque você usou a roupa o dia inteiro, se atritou com a roupa, um acaba perdendo elétrons e o outro acaba ganhando. E aí, quando você vai tirar a roupa, esses elétrons mudam de nível de energia, acabam liberando essa energia que ele tinha a mais, e aí acaba fazendo aqueles estralinhos. Beleza? Então, o processo mais comum, jovens, no nosso cotidiano é a eletrização por atrito. Beleza? Por que um perde elétrons e o outro ganha? Porque existe algo chamado de eletronegatividade, jovenzinhos. Lembram quando nós estudamos na química as ligações químicas, que tinham átomos que perdiam elétrons e átomos que ganhavam elétrons? Exatamente. Esses átomos que perdiam elétrons têm a tendência de perder elétrons quando são atritados. E os que ganham elétrons na ligação química têm a tendência de ganhar elétrons também quando são atritados. E aí você consegue deixar esses corpos eletrizados através do atrito. Beleza? Fechou, jovenzinhos. Professor, quem ganha e quem perde? Jovenzinhos, ninguém ganha e ninguém perde. Todo mundo brincando. Eu não consigo falar essa frase sem fazer essa menção, jovenzinhos. Dá para saber, sim, quem ganha e quem perde elétrons, jovens. Olhe na página... não tem na página de vocês, eu acho que só tem aqui para mim, no livro do professor. Mas, enfim, existe algo chamado série de triboeletrização. É uma tabela que permite você saber quem perde e quem ganha elétrons. Quem é mais eletronegativo e quem é menos eletronegativo. Eu vou digitar aqui, caso algum de vocês depois queira procurar. Tá? Deixa eu mandar para todos aqui. Série de triboeletrização. Aí. Se vocês pesquisarem série de triboeletrização no Google, o Google vai mostrar para vocês a tabelinha de quem ganha e de quem perde elétrons quando você atrita os materiais. Beleza? Show! Legal. Agora sim, jovenzinhos, eu vou falar com vocês sobre a lei de Coulomb e a lei de campo elétrico. Por que eu não passei no videozinho para vocês, jovens? Porque todos os vídeos acabam trazendo uma discussão muito aprofundada, acaba sendo lá no ensino médio. E a nossa discussão aqui é mais simples agora, no sentido da gente entender como que se calcula essa força, o que é esse campo, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela com vocês mais uma vez. Mais uma chance, mais uma. Vou fechar minha cara feia aqui para vocês não ficarem se assustando. E vamos lá, jovens, vamos começar a falar sobre força elétrica. Gatitos e gatitas, pensem que o tio Everton o seguinte.
Nós temos uma carguinha positiva aqui e uma carguinha negativa aqui. Essa aqui tem uma carga 10 coulomb, esta tem uma carga 5 coulomb. Então, entre elas existe uma força atrativa, porque elas têm sinais opostos. E aí, como é que eu calculo essa força elétrica atrativa entre elas? Concordam que se eu aumentar o valor da carga, elas vão se atrair com uma força maior? Então, as cargas interferem aqui. Como? É o produto. Você tem que multiplicar essas cargas aqui, fazer o produto delas. Só que vejam que eu falei que é o módulo. Por quê? Não importa se a carga é positiva ou negativa no valor da força. O sinal negativo e positivo é para saber isso aqui, ó. Se a força é atrativa ou repulsiva. Apenas isso. Para o valor da força, o sinal da carga não interfere. Essas duas cargas, jovens, elas estão separadas entre si por uma distância d. Quanto mais longe essas cargas estão, menor é a interação de força entre elas. Então, essa distância que separa as cargas, ela aparece aqui no denominador, ó, ao quadrado. E essas duas cargas, elas estão envolvidas, jovens, por um certo material. Nesse caso aqui, elas estão envolvidas por ar, ó. Estou pintando em volta delas de azulzinho. Estão vendo que está ficando azul? Eu sou super tecnológico nos recursos que eu uso aqui, estão vendo? Então, ó, ela está envolvida por ar, jovens. Porém, eu posso tirar essas cargas do ar e colocar elas na água. Eu posso colocar elas na glicerina, posso colocá-las no álcool, enfim, posso mudar o meio onde elas estão. E isso vai influenciar na intensidade da força. Quanto mais viscoso é o meio, menor é a força. Então, vou colocar aqui ó, esse K, que está associado ao meio. Essa equação, jovens, é o que a gente vai chamar da equação da força elétrica e que o livro de vocês está chamando de lei de Coulomb. Então, olha só. Quanto mais longe as cargas estão, menor é a força. Quanto maior o sinal das cargas, perdão, o valor das cargas, maior também é a intensidade dessa força. Vamos fazer uma legendinha aqui, jovens. O que é o F? A gente fica perdido, né? FI, eu vou colocar assim, ó, força elétrica. O que a gente já viu que é carga elétrica. E esse D distância que separa as cargas. Por último, nós temos esse K também, ó. O K eu vou colocar assim, ó, associado ao meio que contém as cargas. Que nesse caso é o ar, tá bom? Pode ser outro meio? Pode. Mas por que eu vou tirar as cargas, jovens, do ar e vou colocar elas na água? É mais difícil de trabalhar com as cargas dentro da água. Dá para fazer? Dá, mas não é conveniente. Então, para que eu vou fazer, né? Eu vou manter do jeito mais fácil, que é no ar mesmo, tá bom? Jovens, lembram lá a segunda lei de Newton que nós estudamos há um tempo atrás? Força resultante era massa vezes aceleração. Lembram qual que era a unidade de medida que nós usávamos para falar de força elétrica? Newton. A mesma unidade de força, jovens, não importa se a força é uma força elétrica, é uma força mecânica, é uma força térmica, magnética, ela sempre vai ser medida em Newton, tá bom? E, jovens, mesmo que eu aproxime as cargas e eu não encoste uma na outra, elas interagem entre si, já existe força de atração e repulsão. É igual quando você aproxima um ímã do outro. Você não precisa encostar um ímã no outro para você perceber que ele se atrai ou que ele se repele. Isso acontece, sabe por quê? Porque em volta da carga elétrica existe o que nós chamamos de campo elétrico.
Eu vou escrever aqui embaixo. O que vai ser o campo elétrico, jovens? Eu vou escrever uma definiçãozinha dele para vocês aqui. O campo elétrico, ele é uma propriedade da carga elétrica. Ou seja, não tem como você ter campo elétrico e não ter carga elétrica. E se você tem campo elétrico em algum lugar, é porque uma carga elétrica gerou campo. Ou seja, campo só existe se tem carga e toda carga gera campo elétrico. Não tem como ter um e não ter o outro. Campo elétrico e carga elétrica sempre existem juntos. Não tem como ter só um dos dois. Tá bom? Ali na página 124, jovens, tem alguns exemplos de como que a gente representa o campo elétrico, é só por linhas, tá bom? São linhas que vão sair da carga positiva e vão se dirigir para a carga negativa. Se você olhar na página 124, no finalzinho dela, na figura A, ó, as linhas saem da carga positiva e vão para a negativa. Na mesma página 124, ali na figura B, as duas cargas são positivas, então só sai linha de campo e não tem nenhuma carga recebendo linhas, porque carga positiva só tem linhas de campo saindo delas. Tudo isso, jovenzinhos, são conceitos que você vai usar lá no ensino médio, que vai te ajudar a entender melhor o movimento das cargas num sistema. Agora é importante que você saiba que existe força elétrica, que existe campo elétrico, mas nós não vamos sair fazendo cálculo de força elétrica nem de campo elétrico, tá bom? O importante no momento é que você saiba que essas duas grandezas existem, tá bom? Na próxima aula, jovem, semana que vem, na primeira aula a gente vai falar sobre a gaiola de Faraday. Eu deixei indicado lá no roteiro para vocês a leitura do tópico curiosidade da página 125, que é sobre a gaiola de Faraday. A gente vai falar sobre raio, como se proteger de raio, o que fazer se cair um raio, tudo isso sobre descargas elétricas. E aí, na segunda aula do dia, nós vamos fazer os exercícios do final do capítulo. Então, eu aconselho fortemente, jovens, que vocês façam esses exercícios ao longo da semana. E aí, na semana que vem, a gente vai fazer a correção desses exercícios. E aí vocês podem tirar as dúvidas que eventualmente tenham surgido aí. Beleza? Gatinhos e gatinhas, temos 1 minuto praticamente de aula aqui no Zoom. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas, mandem questionamentos. Vai lá. Vou interromper o compartilhamento de tela. Se alguém quiser dar um print. Obrigado, Júlia. Dia dos Professores hoje. Obrigado, jovenzinhos, por terem mandado o Feliz Dia dos Professores, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Então, joia, galerinha. Temos menos de 1 minutinho de aula, então eu agradeço a atenção de vocês, desejo uma excelente tarde para vocês, nos vemos de novo semana que vem, jovenzinhas. Não, aliás, a gente vai se ver amanhã, tá bom? Me dê um tchau bem bonito e até mais, jovens. Aquele abraço, jovenzinhos. Tchau.